Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, querida amiga, querido irmão, você querido ouvinte das manhãs com o Espírito Santo. Eu tenho uma palavra poderosa para o seu coração que se encontra no livro de Jó, capítulo de número 1, verso de número 1 ao 3, que nos diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus. Desviava-se do mal, aleluia! E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 jumentas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Aleluia! A Bíblia, ela nos ensina que a crise é uma oportunidade para fortalecer a nossa fé, depender da soberania de Deus e vencer a autossuficiência. Nós estamos falando de um homem cuja história dele é voltada para a perda. Jó, um homem reto, um homem temente a Deus, mas Deus permitiu que o inimigo tirasse tudo que ele tinha para provar ao adversário das nossas almas que Jó não adorava a Deus por tudo que ele tinha. Meu amado e minha amada irmã, Jó perdeu os seus 10 filhos. Imagina você participar de um velório enterrando os seus 10 filhos, sepultando os seus 10 filhos. Não é fácil, não é? Eu nunca perdi um filho que eu gerei no meu ventre, mas já perdi filhos do coração. E a dor, ela é imensurável. Imagina a dor que Jó carregava. Não obstante, além de perder os seus filhos, Jó perdeu os seus bens, perdeu os seus gados, as suas ovelhas, os seus bois, perdeu toda a credibilidade que tinha. Mas a única coisa que Jó não deixava de fazer era adorar a Deus. No meio da crise, no meio da dor, ele adorava ao Senhor. Porque a crise, muitas das vezes, é um cenário para um começo e a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Pois é. O dia da crise chega para mim e para você, para que nós possamos nos voltar ou nos posicionar ao propósito que Deus tem na nossa história, na nossa vida. Eu olho para a vida de Jó. Jó teve muitos questionamentos, sim, no contexto a qual escreve o seu livro. Porém, em nenhum dos seus questionamentos, ele voltou a voz para mesmo maldizer ou denegrir a imagem do nosso Deus, mas ele estava ali firme no propósito a qual o Senhor tinha entregue para que ele passasse. E ele venceu. Ele venceu confiando na soberania de Deus, ele venceu com oração e ação, ele venceu na perseverança e ele venceu com o Senhor sendo o refúgio dele. O salmista já nos ensina em Salmo 46, verso 1. O Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza. Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. E Jó sabia disso. Quando Jó ora pelos seus amigos, faz uma oração pelos seus amigos, Deus muda a história de Jó e restitui sobre a vida de Jó o dobro da prosperidade que ele tinha antes. E assim, o verso de número 42, o capítulo de número 42, verso de número 12 e 13 do livro de Jó nos ensina. E assim abençoou o Senhor o último estágio de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 jumentas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Deus abençoou e restituiu em dobro tudo aquilo que Jó perdeu, porque Jó se manteve íntegro e reto, apesar de ter perdido todas as coisas. E eu pergunto a você, na perda de Jó, a dor a qual ele tinha no coração, ele não virou as costas para Deus. O que você tem feito no meio da sua crise? O que você tem feito no meio da sua dor? O que você tem feito com a sua perda? O Senhor, ele quer te ensinar, através dessa crise, te dando uma oportunidade de entender que ele está no controle de todas as coisas.
te dando a oportunidade de você confiar que Ele está no controle da sua história e da sua vida? Será que você pode hoje descansar, deleitar o teu coração no Senhor e entender que essa situação a qual você está enfrentando e passando é Deus provando você para alinhar você, para que você retorne para a casa dele, para que você retorne à verdadeira adoração ao Deus soberano e fiel? Pois é, muitas das vezes não entendemos aquilo que enfrentamos e passamos, mas é Deus tocando em nós para transformar a nossa vida e a nossa história. Quero ler algo com você. Crises são chamados de Deus para acordarmos a fim de que possamos pensar em algo novo, trilhar um novo caminho. Só assim teremos a oportunidade de sermos pessoas melhores, aperfeiçoadas pela experiência da vida. Crises vêm e vão. Devemos extrair delas grandes aprendizados. No que você precisa ser aperfeiçoado? Fique com essa pergunta, com essa reflexão e responda para si mesmo aquilo que você precisa ser aperfeiçoado hoje e qual é a crise que você tem enfrentado para que isso aconteça. Beijinho no seu coração da Bispa Kellen, que ama você de montão. Shalom Adonai.